Meus irmãos, graça e paz, boa noite, louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Sempre um prazer abrir a palavra do Senhor e juntos meditarmos naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Eu quero convidar as crianças para vir até aqui à frente. Nós vamos orar, as crianças da nossa igreja vão descer e em seguida nós estaremos lendo a palavra do Senhor para iniciarmos a exposição. As crianças da nossa igreja, eu vou pedir para os irmãos se colocar de pé. Nós vamos orar por eles, por elas. Quer orar hoje? Eu venho aqui, vem orar, vem aqui, ó. O nosso garotão aqui fez aniversário ontem, então hoje está recebendo um presente de orar, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por tudo que você tem feito por nós. Obrigado por tudo e pelo alimento também. Amém. Cuida da minha família, da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, eu vos convido neste momento que os irmãos abram as suas Bíblias em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21. Hoje vamos falar de mais uma obra da carne. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo de número 19 até o versículo de número 21. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Curvem suas frontes, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nesse momento tão afetuoso que o Senhor concede a nós, queremos te rogar, queremos suplicar ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que a tua palavra, ó Deus, encontre guarida em nossas vidas, que possamos, ó Deus, repaginar, nos recolocarmos perante o Senhor. Ó amado Deus, que venhamos refletir sobre aquilo que for pregado, sobre aquilo que for ensinado, e assim nós venhamos ter uma mudança de mente, uma renovação mental, uma renovação espiritual, uma genuína e verdadeira conversão em Cristo Jesus. Ensina-nos, ó Deus, concede-nos, ó Pai, entendimento, clarificação acerca das tuas verdades. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assentai-vos. Hoje eu quero falar de mais uma obra da carne, e a obra que eu separei para trazer ao coração da igreja se encontra no versículo de número 20, que é o ciúmes. O apóstolo Paulo fala lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 3 é o seguinte: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. O ciúmes é uma obra da carne. O ciúmes
é uma obra que se manifesta, é uma obra que resulta, é uma obra que se desdobra quando perde-se a luta entre espírito e carne. Dentro de nós existe um conflito, dentro de nós existe um duelo entre o velho homem e o homem regenerado, o homem que nasceu de novo. E aí a Bíblia fala lá na carta de Romanos que o velho eu luta consigo mesmo. E quando nós vencemos essa luta, quando o Espírito vence a carne, o resultado é o fruto do Espírito. Porém, quando nós perdemos essa luta e o homem antigo, o homem corrompido, o homem habitado pela natureza pecaminosa, fala mais alto sobre o Espírito, quando a carne vence o Espírito, as obras da carne se manifestam, as obras da carne se revelam e elas estão na notoriedade da nossa vida. E uma das obras da carne que o apóstolo Paulo nos traz aqui no versículo de número 20 é o ciúmes. E quem tem ciúmes de alguém ou de algo é porque está se colocando na condição, está tratando o algo ou alguém como que se fosse dono dele ou daquilo. Quem tem ciúmes acha que é normal, mas na verdade é carnal, pois a Bíblia nos deixa de forma clara, a Bíblia nos mostra de forma nítida que nós não temos nada nessa vida, que tudo o que temos foi Deus que nos deu, foi Deus que nos concedeu. É claro que um pouco de ciúmes é aceitável, é claro que um pouco de ciúmes é louvável, até porque a palavra ciúmes no grego significa tzelu, que tem a conotação é da onde que vem o termo zelo, é da palavra tzeleu no grego que vem a expressão cuidar. Portanto, ter zelo, ter cuidado de alguém ou daquilo é louvável, é aceitável. Porém, nós não podemos cair no extremo. Nós precisamos dosar, nós precisamos equilibrar. O ciúmes, quando ele é visto com cuidado, com zelo, sem excesso, quando esse cuidado é equilibrado, ele é plausível, ele é aceitável, mas precisamos tomar cuidado para não se tornar um excesso, pois a partir do momento que esses ciúmes viram um excesso, nós caímos em uma prática que é obra da carne. É o resultado da carne vencendo, da carne prosperando, da carne estando à frente do nosso espírito. E a Bíblia vai nos mostrar diversos tipos de ciúmes. A Bíblia vai nos trazer diversas ocasiões, diversos momentos, diversas relações em que houve os ciúmes. A Bíblia vai falar, por exemplo, que existe ciúmes entre irmãos, porque a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7, que dois irmãos brigaram entre si por causa dos ciúmes, e esses dois irmãos eram Caim e Abel. A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas,
capítulo de número 15, do versículo de número 25 até o versículo de número 30, que o irmão mais velho do filho pródigo ficou também com ciúmes. A Bíblia vai falar lá no livro de Gênesis, capítulo de número 37, que os irmãos de José tinham ciúmes do seu pai para com José. Então, existe os ciúmes entre irmãos. Alguns exemplos bíblicos, esses ciúmes como obra da carne, esteve sempre presente na humanidade. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 28, que Esaú e Jacó também tiveram um atrito, tiveram um conflito por causa do ciúmes. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 1, que Raquel tinha ciúmes da sua irmã Lia com Jacó. Então, os ciúmes entre irmãos é algo que esteve e está presente desde os primórdios da humanidade. O primeiro tipo de ciúmes que eu trago aos irmãos, que eu aponto aqui nesta noite, é os ciúmes entre irmãos. Mas também a Bíblia vai falar e a Bíblia vai nos mostrar que também existe os ciúmes entre marido e esposa. Existe também aqueles ciúmes entre esposo e mulher. E a Bíblia fala lá em Números, capítulo de número 5, versículo de número 12 até o versículo de número 30, acerca disso. Por quê? O que é que acontecia? Quando o homem tinha ciúmes da mulher, comumente, de forma repetitiva, ele a abandonava, ele a rejeitava. Entretanto, quando a lei de Deus foi estabelecida, quando a lei de Deus foi perpetuada, o Senhor ordenou que fosse feito um sacrifício pela mulher, e então haveria uma averiguação para ver se a mulher estava de fato dando abertura para a futura traição no casamento. Se não houvesse, a mulher seria absolvida. A mulher seria ou então condenada. E então, esse marido tinha a liberdade de abandoná-la ou de pedir perdão para ela. A lição que Deus procura nos ensinar, a lição que Deus procura trazer aos nossos corações em Números, capítulo de número 5, é que diante dessas situações, diante dessas prerrogativas, nós devemos entregá-las todas e tratá-las todas na presença do Senhor. Existe os ciúmes entre irmãos, existe os ciúmes entre marido e mulher, existe ciúmes no casamento, e a Bíblia vai falar que também existe ciúmes de liderança, ciúmes entre líderes, ciúmes entre irmãos da igreja. Em Números, capítulo de número 11, versículo de número 29, a Bíblia diz assim, porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Porque o que é que aconteceu nessa ocasião, nesse cenário? Quando o Espírito do Senhor veio ao encontro de todo o povo, os 70 anciãos começaram a
a propagar, os anciãos começaram a pregar, a profetizar. Porém, dois homens vão se destacar, e o nome deles é Eldade e Medade. Eles continuam profetizando, eles continuam falando acerca do Senhor. Então, Josué olha aquela situação e Josué fica preocupado. Josué fica enciumado. Josué fica angustiado, porque ele sugere para Moisés mandar esses dois homens ficarem calados, pois eles estão sendo usados por Deus. E a preocupação de Josué é: se esses homens continuarem profetizando, se esses homens continuarem falando do nome de Deus com veemência, com autoridade, esses homens provavelmente vão pegar o lugar de Moisés. Josué está com ciúmes, porque Josué seria o sucessor de Moisés. Mas quando Josué viu esses dois homens profetizando com ousadia, com autoridade, Josué ficou enciumado, Josué ficou com medo, Josué ficou angustiado, e Josué sugere que Moisés mande aqueles homens parar. E aí Moisés fala, porém Moisés lhe disse: tem ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor que fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então, existe ciúmes de líderes, existe ciúmes de marido, mulher, ciúmes no casamento, existe ciúmes entre irmãos, e a Bíblia também vai falar que existe ciúmes cultural. Existe ciúmes de culturas. Sabe por quê? Porque o povo judeu, ele se achava, os judeus, de um modo geral, pelo fato de eles serem considerados um povo escolhido, um povo separado, é dos judeus que vai vir o Messias, é dos judeus que vai vir a salvação. Então o povo judeu, ele se considerava, ele se achava uma cultura superior às outras. Os judeus se achavam mais santos que os outros povos. Basta nós lermos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 19, porque em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 19, diz assim, mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes aquele que não sou povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Quando nós lemos Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 11, olha só o que Paulo vai falar. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar ao ciúmes. O que acontece? O povo judeu se tornou um povo arrogante, se tornou um povo ensoberbecido, e então eles acharam que eles eram os maiorais, eles acharam que eles eram os melhores. O apóstolo Paulo agora vem aqui na carta de Romanos e fala: Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que a salvação alcançasse todas as outras culturas. E então, quando Israel, quando os judeus contemplam essa notícia, é óbvio que eles não ficam contentes. É óbvio que eles não ficam satisfeitos, pois até então eles se achavam superior, até então eles se achavam melhores,
Mas agora Deus equaliza e Deus mostra que o amor dele é para todos os povos. Então os judeus ficam com ciúmes. Os judeus começam a pensar, o judeu começa a criar a ideia de que Deus ama mais o ímpio do que o seu povo originário. Que Deus ama mais aquele que não serviu a Deus durante tantos e tantos anos do que o povo que foi criado desde a sua infância servindo e adorando ao Senhor. Ciúmes é algo que está presente em nossos corações. Ciúmes é algo que está presente nas nossas vidas. E esses tipos de ciúmes mostram como isso é uma obra da carne. Porque por causa dos ciúmes, nós vemos marido matar esposa. Por causa dos ciúmes, nós vemos filho não falando com o pai. Por causa dos ciúmes, é que tem um abalo, uma desestruturação no meio das nossas relações. E o que é mais interessante, o que me impacta, o que me assusta um pouco, é que em muitos casos, em muitas ocasiões, esse ciúmes é ensinado para as crianças. Nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos as nossas crianças a serem dominadas pelos objetos, a serem dominadas pelos ciúmes. Nós ensinamos as nossas crianças a valorizar determinadas coisas, determinadas pessoas, determinados objetos a um nível fora do comum. E esses ciúmes que vai se impregnando, e esses ciúmes que vai penetrando ao coração da criança, faz com que quando ela cresça, ela leve esses ciúmes para o casamento. E aí, essa criança que agora já é um homem, e agora esse homem que está casado, ele acha que a mulher é propriedade dele. Ele acha que os filhos é propriedade dele. E então ele cria um projeto de vida para a mulher, ele cria um projeto de vida para os filhos, e ele ou ela não aceita que nada saia do controle dele ou dela. Porque tudo tem que ser da forma que ele ou ela determinou. Por quê? Porque o seu olhar sobre a pessoa, o seu olhar sobre o ser, é um olhar de ciúmes, é uma obra da carne. Mas você não aceita isso. E você não compreende isso. E para justificar essa obra satânica, porque ninguém é dono de ninguém, nem mesmo Deus age dessa forma. E aí você, para justificar essa prática abusiva, esse comportamento inadequado, você justifica falando que é amor. Nós justificamos falando que ama. Só que quem ama não faz o que muitos homens fazem. Quem ama não faz o que muitas mães, o que muitos pais fazem com seus filhos. Quem ama não faz o outro ficar mal. Quem ama não prende o outro. Quem ama não condena o outro. E o ciúmes é uma obra da carne. O ciúmes é algo doentio. E quando ele não é controlado, isso se torna um ser maligno que acaba com a sua vida, que acaba com a sua relação, que acaba consigo mesmo, que acaba com a vida do seu companheiro, que acaba com a vida da sua companheira, que acaba com a vida da sua família. Porque o ciúmes traz consigo algumas consequências. Da mesma forma que o pecado traz consigo algumas consequências, e consequências essas que são inevitáveis, o ciúmes também traz, porque o ciúmes é um pecado.
o ciúmes doentio, o ciúmes incontrolável, o ciúmes estarrecedor, sendo ele inadmissível, é pecado. E ele traz consigo algumas consequências. Eu quero mostrar duas consequências do ciúmes. A primeira delas está lá em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 34. Lá em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 34, a Bíblia vai falar o seguinte: olha só o que a Bíblia fala em Provérbios 6, 34. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. O primeiro sintoma, o primeiro resultado desse ciúmes doentio, é a consequência que vem ao encontro da sua vida, quando você não domina os seus ciúmes, quando você não controla os seus ciúmes, quando você se torna uma pessoa descontrolada. A primeira consequência que vem ao seu encontro é o furor, é a ira descontrolada. E quem está falando isso é Salomão, porque os ciúmes enfurecerão o marido. Os ciúmes faz o outro ficar enfurecido. E não só apenas isso, mas você destrói o seu relacionamento. Você destrói o seu casamento, porque quando a pessoa sente ciúmes, ela sente uma raiva descontrolada. Quando a pessoa sente ciúmes, ela sente uma ira irracional, uma ira ilógica. E aí você traz isso para a sua relação e abala e afeta o outro. Basta nós vermos a ira de Deus contra a idolatria do povo de Israel. Por quê? Porque Deus tem ciúmes de nós. E não é um ciúmes doentio, não é um ciúmes esquizofrênico. Mas Deus não aceita ser trocado, Deus não aceita ser desonrado em hipótese alguma. E quando nós lemos lá em Ezequiel, capítulo de número 16, no versículo de número 38 e o versículo de número 42, nós vemos a ira de Deus sobre o povo de Israel diante de uma idolatria apresentada a outros deuses. Por quê? Porque o ciúmes traz consigo a ira. O ciúmes traz consigo o furor. É claro que o caso de Deus é diferente. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que um ciúmes não controlado, um ciúmes não equilibrado, gera ira no seu casamento, gera furor, gera raiva, tanto da sua parte quanto do próximo, porque ninguém aceita isso. Ninguém aceita ser dominado, ninguém aceita ser controlado, ninguém aceita viver em uma caixa, ninguém aceita ser moldado, trancado, viver vigiado, viver sendo assistido. Ninguém aceita isso em hipótese alguma. E essa é a primeira consequência dos ciúmes. Ele traz consigo o furor. Quando o ciúmes entra na sua relação, quando o ciúmes doentio entra no seu casamento, ele traz em uma mão a ira juntamente consigo. Mas tem uma outra colega, tem um outro companheiro que o ciúmes traz. O ciúmes traz o furor, o ciúmes traz a ira, e aí na mão esquerda o ciúmes também traz consigo a morte. Porque com o passar do tempo, o ciúmes vai matar o seu relacionamento.
O ciúmes vai matar as suas relações. O ciúmes vai matar a sua vida conjugal. E quem fala isso é em Cantares, porque quando nós lemos lá em Cantares, capítulo de número 8, versículo de número 6, Cantares, capítulo de número 8, versículo de número 6, a Bíblia diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. O que o autor está nos ensinando é que quando o ciúmes entra na sua relação, quando o ciúmes entra no seu casamento, o que vai acontecer é uma morte do amor. O amor vai se esfriar. O amor vai se apagar, ou seja, a outra pessoa deixa de amar aquela pessoa que escolheu na sua vida por causa dos ciúmes. E quando morre o amor, morre o relacionamento. Quando morre o amor, morre o casamento. E os irmãos sabem do que eu estou falando e sabem de forma verídica, sabem de forma eficaz que muitas pessoas não suportam, não controlam os ciúmes, e ela não apenas faz com que o seu amor seja entregue à morte. Tem pessoas que não apenas deixam o seu casamento morrer, mas tem pessoas que matam o outro por causa dos ciúmes, literalmente. Tem pessoas que matam o seu casamento, tem pessoas que matam o amor conjugal, e tem pessoas que matam o cônjuge, literalmente por causa dos ciúmes. Casos extremos, casos repugnantes, mas que estão presentes na nossa vida. Por isso que nós precisamos clamar ao Senhor. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor para que Deus nos dê o espírito da misericórdia, para que nós venhamos agir com sensatez, para que nós venhamos agir de forma equilibrada. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 13 é o seguinte: olha, andemos honestamente, andemos com moderação. Paulo está falando isso. Andemos com equilíbrio, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. O apóstolo Paulo está dizendo, andemos dignamente, andemos com equilíbrio, não andemos em orgias, não andemos em bebedices, em impudícias, não andemos em dissoluções, não andemos em contendas, não andemos em ciúmes, porque a obra da carne nos desvia daquele caminho que Deus tem reservado para nós. E o que me impacta, o que me choca, é que o ciúmes é visto na nossa sociedade como algo normal. Tem pessoas que são completamente descontroladas, tem pessoas que são completamente desnorteadas, malucas com essa questão dos ciúmes, se acostumam com isso e pensam que isso é normal, pensam que não deve mudar, pensam que isso é extremamente comum. E quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo de número 12, no versículo 1 e versículo 2, que nós devemos ter uma transformação da mente, uma mudança da mente, essa pessoa fala que isso não é para ela. Aliás, tem um monte de pessoas que leem a Bíblia e a mensagem de Deus é sempre para o outro, nunca é para ela.
Quem precisa ser renovado espiritualmente é o outro. Quem precisa aprender sobre as verdades de Deus é o outro. Quem precisa compreender acerca dessa situação, quem precisa mudar o seu caráter é o outro. Não é eu que sou um doente emocional por causa dos meus ciúmes. Não é eu que tenho a obra da carne. É ela que coloca a senha no WhatsApp. É ele que não deixa eu mexer no celular dela. Então nós colocamos a culpa, nós colocamos a responsabilidade no outro. Não é eu que tenho ciúmes, é porque ele chega 10 minutos mais tarde daquilo que ele está acostumado a chegar em casa. Não é eu que tenho ciúmes, é porque ela ou ele não está conversando comigo como conversava antes. Então é ele que tem que mudar aquela personalidade, é ela que tem que mudar o temperamento. É ela que precisa ser transformada em uma nova criatura. Eu não. Eu sou são. Eu sou bom. Eu amo. Eu amo. Eu amo. E eu controlo. Quem ama, controla. A nossa visão é essa. Quem ama, controla. Quem ama, protege. Quem ama, cuida. E aí nós queremos nortear, nós queremos detalhar, nós queremos desenvolver, nós queremos criar um projeto, um plano de vida para o outro. E aí o Evangelho vem ao encontro das nossas vidas e fala que o amor verdadeiro, o amor puro, o amor cristalino, o amor que Deus se revela, o amor que Deus se apresenta, é um amor completamente diferente desses que nós estamos acostumados a ver. Esse amor maluco, esse amor desconectado com a realidade, esse amor que é sinônimo de ciúmes, esse amor que é sinônimo de proteção, esse amor que é sinônimo de vigilância, esse amor que é sinônimo de controle. Vem a palavra de Deus e fala assim: olha, vocês estão errados. Porque quando nós lemos lá na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4, o apóstolo Paulo fala assim, ó: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. O problema não está ter ciúmes, o problema é fazer com que esses ciúmes ardam no seu coração. Porque a partir do momento, e essa é a questão problemática dos ciúmes, quando os ciúmes passa a arder no seu coração, ele se torna um sintoma de uma obra carnal. Porque quem ama não tem medo de perder. Quem ama não tem medo de deixar o outro ir. Quem ama não tem medo de deixar o outro livre. E quem fala isso não é os autores românticos, não é Nicholas Sparks, não. Quem fala isso é o evangelista João. O evangelista João fala lá na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 18, o seguinte: olha só o que ele fala, primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 18: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. A partir do momento que você considera o outro, a partir do momento que você considera aquilo como propriedade sua, como posse sua, você se torna uma pessoa doente emocional, você se torna uma pessoa com obras da carne manifesta, você não tem controle de si mesmo, e quem tem ciúmes sabe que sofre.
Quem tem ciúmes apanha. Aliás, a Bíblia já está falando, arder em ciúmes, porque arde. Quem tem ciúmes, o coração fica agitado quando algo foge do seu controle. Quem tem ciúmes doentio, fica descontrolado quando algo não está acontecendo da forma que você queria que acontecesse. E aí, irmãos, nós encontramos um paradoxo aqui enorme. Porque lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 5, a Bíblia vai falar que Deus tem ciúmes de nós. Entretanto, que nós precisamos separar, não é aquele ciúmes doentio. Deus não nos trata como posse. Deus não nos trata como propriedade. Deus nos trata com zelo. Deus nos trata com amor. Deus não aceita que nós venhamos trocá-lo pelo mundo. O que Ele quer é que a nossa adoração seja exclusivamente a Ele. Entretanto, o amor de Deus fala mais alto do que os seus ciúmes. E aí é que está a grande revelação do Evangelho. Porque o que é amor? E quem fala isso é Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. E o Agostinho fala assim: o que é amar? Amar é você deixar o outro livre. Amar é você deixar o outro escolher. E é isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É esse o amor que Cristo sente por nós. O que é amor, pastor? Amor é você ter a opção de escolher. E Jesus fala isso. Jesus fala assim: olha, vocês têm a opção de me aceitarem, como também vocês têm a opção de não me aceitarem. O que é amor? É Cristo na cruz falando o seguinte: olha, eu amo vocês tanto, eu amo a humanidade de uma tal forma que eu dou a eles a liberdade de escolher, inclusive o fato de não me querer. Porque isso é amor. Amor é você deixar o outro livre para escolher você ou não escolher. E essa é a grande revelação do Evangelho. Porque se Deus não fizesse isso, Ele iria agir como os deuses da mitologia. Porque os deuses da mitologia tratam o ser humano como posse, tratam o ser humano como propriedade, tratam o ser humano como algo seu. Mas Cristo Jesus fala: eu amo tanto vocês, eu amo tanto a humanidade, que eu deixo vocês livres para escolher o que quiser. Tem a liberdade, inclusive, de não me aceitar. Tem a liberdade, inclusive, de não me reconhecer como Senhor das vossas vidas, porque eu vos amo. E o amor fala mais alto do que os ciúmes. E é essa forma de viver que eu pratico no meu dia a dia. Eu amo tanto as pessoas, que eu dou a liberdade para elas, inclusive de elas não me aceitarem, inclusive de elas não me quererem estar por perto. Por quê? Porque eu amo. E quem ama dá liberdade. A revelação, a mensagem do Evangelho é outra. Para o cara que tem obra da carne, dos ciúmes, acha que quem ama tem que ter por perto. Quem ama toma cuidado. Quem ama se responsabiliza. Quem ama quer se curar. Quem ama quer controlar. Mas Cristo Jesus falou: opa, está errado. Quem ama solta. Quem ama deixa livre. Quem ama deixa a pessoa escolher. Grande mensagem do Evangelho. É uma outra forma de ver, porque Deus fala: eu tenho sim ciúmes de você, mas o meu amor por você fala mais alto, e eu deixo você livre. Eu amo você tanto, eu amo tanto que eu deixo você livre para escolher, inclusive não me querer, inclusive não me aceitar. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu te amo. E quem ama sabe o que eu estou falando.
Quem ama, deixa o outro, deixa a outra livre. Enquanto aquele que tem a obra da carne, enquanto aquele que é enciumado, enquanto aquele que age de forma compulsiva, de forma descontrolada, ele fala: não, eu amo. Tá, mas o que é amor para você? Amar é segurar, amar é proteger, amar é vistoriar, amar é controlar, amar é projetar para ela, amar é eu determinar para ela, é eu determinar para ele. E Cristo fala: não, amor é deixar a pessoa livre, amor é deixar a pessoa escolher o que ela quer, inclusive de ela ter a oportunidade de não querer você. Eu quero que você traga à sua mente aquela prática que você sabe que está sendo abusiva, aquela prática que está sendo equivocada, aquela prática que está desonrando o nome do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, e aquele que ama dá liberdade para o outro, aquele que ama dá autonomia para o outro. E o Evangelho vem ao encontro das nossas vidas. Ele fala: freie os seus ciúmes doentio, freie esses ciúmes descontrolados, freie esses ciúmes que é uma obra da carne. Ame, mas ame com responsabilidade. Amar é uma escolha. Amar é você deixar a pessoa escolher o que ela quer e o que ela não quer. Nem mesmo Deus fez isso conosco. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Adão, Deus colocou Adão no jardim e falou assim: olha, você pode comer de tudo nessa árvore, mas daquela árvore você não pode comer, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Mas Adão foi lá e comeu. Deus poderia colocar uma barreira lá, Deus poderia colocar um portão na frente da árvore e impedir que Adão comesse do fruto? Poderia. Mas ele não fez isso, porque se ele fizesse isso, ele não seria amor. Quem ama, deixa o outro livre. Quem ama, deixa o outro escolher. Eu não estou com ele, eu não estou com ela porque ele me segura ou ela me segura. Eu estou com ele, eu estou com ela porque eu escolhi viver com ele, eu escolhi viver com ela. Eu sirvo a Deus não porque Deus me aprisiona, não porque Deus me controla, não. Eu sirvo a Deus porque eu escolhi viver ao lado de Deus, eu escolhi amar o Senhor. Irmãos, nós já estamos chegando ao final e eu gostaria que vocês refletissem sobre essa palavra com muita seriedade em vossos corações. Às vezes nós agimos de forma impulsiva, de forma descontrolada, de forma desnorteada, e nós queremos ter o controle da vida do outro. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, não adianta nada você querer ter a senha do WhatsApp da sua esposa ou do seu esposo, não adianta nada você querer ter a senha das redes sociais dele ou dela. Se ele ou ela quiser te trair, vai te trair, não tem como. O problema não é você, o problema é a pessoa. Não adianta você querer exercer domínio sobre ele, sobre ela. Se a pessoa quiser fazer algo errado, ela vai fazer. Mesmo que você venha controlar, mesmo que você vai fazer, não tem como. E aí o Evangelho veio ao nosso encontro e fala assim, aprenda a amar. Ame, porque o amor é benigno, o amor é saudável, o amor é benéfico, o amor alegra a relação. Mas os ciúmes apaga o amor, os ciúmes apaga o casamento,
O ciúmes apaga e mata, inclusive, a vida do seu cônjuge. Amor. Amor. Essa é a grande revelação da palavra. E é o fruto do Espírito, porque quando o Espírito vence a carne, você age com amor. Agora, quando a carne vence o Espírito, você age com ciúmes. Amor. Amém, amém, amém. Senhor, despede-nos em paz agora. Querido Deus, nos dê um ótimo momento de comunhão daqui a alguns minutos, e que em nome de Cristo Jesus, Pai, nós venhamos vivenciar, nós venhamos experimentar, ó Deus, que nós possamos ser agraciados pelo amor do próximo, pelo amor dos nossos familiares, pelo amor conjugal, que esse ciúmes doentio, esse ciúmes descontrolado, esse ciúmes que é uma obra da carne, seja retirado na tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, haja uma transformação, em nome de Jesus Cristo, purifique-nos, ó Pai, tire, ó Deus, o medo de perder, tire de nós, ó Deus, o medo de fazer com que a pessoa se afaste de nós, porque quem ama não tem medo de perder, quem ama, ó Deus, não tem temor, quem ama não tem medo de repensar, não tem medo de refletir, não tem medo, ó Deus, de deixar a pessoa ir. Nos ajude, Senhor, ó Deus, nos dê condições, nos habilite, ó Pai, para que nós venhamos amar o outro como o Senhor nos amou, que venhamos deixar o outro livre para escolher, inclusive de ele ou ela ter a liberdade de não querer nós juntos. Nos ajude, Senhor, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas vidas, e que o nosso dia a dia, as nossas atitudes sejam pautadas no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo eterno de Deus esteja com a amada igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Assentai-vos em nome de Jesus.